Olá, tudo bem com vocês? Só um minutinho, estou só esperando o pessoal entrar e também a doutora Andreia. Hoje nós vamos fazer uma live super bacana com a doutora Andreia Boanova, falando sobre os cuidados sanitários na doação de alimentos. Se vocês tiverem dúvida, pergunta. E não esquecem de convidar os amigos, né? É só clicar no aviãozinho e clicar e chamar os amigos aí para assistir nossa live. Gente, então vamos lá. Primeiro, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Cíntia, nutricionista da Nutrimais Assessoria, uma empresa de assessoria, de consultoria. A gente trabalha muito a questão do controle higiênico sanitário e agora estamos numa fase aí bem turbulenta de retomada de restaurante. Depois contem pra mim se vocês têm restaurante, se vocês são consultoras, se vocês têm empresa ou atuam por conta própria, que trabalham, quem que os clientes ou seu restaurante retornou hoje, reabriu hoje para o consumo local. Tragam para nós essas experiências, né? Porque a gente aqui tá... Hoje de manhã eu mandei mensagem pra equipe que eu tava assim, desesperada. Gente, você tá retomando, como é que tá? Vamos tomar todos os cuidados. Porque a imagem que fica, né? O cliente tá voltando e às vezes ele volta com um pouco de medo, às vezes ele volta um pouco ansioso, às vezes ele nem presta atenção em nada do que a gente fez, a gente fica até brava, fala assim, nossa, mas eu fiz tanta coisa, implantei tanta coisa e o cliente nem percebeu. E outros percebem, né? Então, conta depois aqui pra gente como que tá sendo essa retomada aí nos clientes de vocês ou nos restaurantes de vocês pra gente trocar a figurinha. Gente, hoje eu vou chamar a doutora Andreia Boanova para bater um papo super legal com a gente, que é o seguinte, no meio de Covid, no meio de pandemia, no meio de tudo isso, surgiram coisas boas. E uma das coisas boas foi a aprovação da lei que permite a doação de alimentos, inclusive alimentos prontos para o consumo, o que antes para nós era bem complicado, né? Então a gente sabe da dificuldade que restaurantes têm, principalmente restaurantes self-service. O à la carte é um pouquinho mais tranquilo, mas quando você vai para um restaurante self-service, ou quando você vai às vezes para uma padaria, você vai para um restaurante de bairro, né? Porque às vezes a gente tá na rua, choveu, ou um trânsito, e você tá acostumado com uma certa quantidade de pessoas na rua e aquele dia não passaram aquelas pessoas no seu estabelecimento, e aí você tem aquela sobra de alimento, ou às vezes você faz um prato que o cliente no buffet por quilo, né? Você faz um prato achando que os clientes vão gostar e os clientes não gostam, então tem uma certa sobra aí, e a gente sempre teve uma dificuldade pelo custo, pelo risco e sabendo que temos pessoas que infelizmente passam fome. E aí foi aprovada essa lei, só que claro, né, que como toda lei tem seus pontos fracos, seus pontos fortes, positivos e negativos, e aí nada mais certo do que a gente convidar uma especialista na área, né, uma doutora. Ela é médica veterinária, ela é advogada, ela é perita em alimentos, conhece muito os dois lados da moeda. Então eu vou chamar vocês aqui, tô chamando a doutora Andreia Boanova, ela vai se apresentar, ela vai falar um pouquinho sobre como que tá essa lei. Doutora Andreia. É só mudar aqui porque não sei como que ele virou sozinho. Acho que foi na hora que a gente queria conhecer aonde você tá, entendeu? A gente queria saber da minha como casa, é seu né? espaço. Isso, a gente queria conhecer seu espaço. Você acha que a gente ia ver só você? As traquitanas que eu pus aqui, a luz, o suporte, a água, enfim. Não, e eu vi que tá lindo e maravilhoso, porque tem um logo atrás de você agora. Tem, agora tá chique, o avental. Entendeu? A pessoa, quando ela é poderosa... olha, gente, eu tô com a blusa da empresa, tá vendo? Mas acho que não aparece direito porque corta. Doutora Andreia, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer demais, assim. Primeiro, pela admiração que eu tenho por você, porque eu não vou entrar em detalhes, mas eu conheci a doutora Andreia no campo, na luta, na lida,
E uma coisa que me chamou a atenção foi a sua humanidade. Eu não vou falar muito, senão eu choro. Mas uma coisa que chamou minha atenção de verdade foi a sua humanidade. Foi o quanto que você tirou de nós, né, principalmente de mim, aquela ideia, é fiscal. E agora? Meu Deus do céu. E assim, e tentou, entendi a lei e falava, olha, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, isso pode fazer desta forma, isso pode fazer daquilo. Então eu tenho para dizer assim, que com tantos erros que eu cometi nessa minha luta, nessa minha vida, nessa minha carreira, mas você sempre estava ali para me ajudar, para me orientar e para me... E olha que a gente se trombava direto, hein? Eu ia pro metrô, ela estava no metrô, eu ia na pastelaria, ela estava na pastelaria, eu ia no empadinha, ela estava na empadinha, eu ia no açúcar, todo lugar que eu trombava com você. Não, eu acho que você falava assim pra mim, Cíntia, você tem um dedo pra escolher cliente que, olha, eu tô pra te dizer, viu? Porque você pega cada caso e você falava assim, não, e ela só traz os piores casos pra mim. Ela não me traz um caso mais ou menos, ela me traz uns casos assim do tipo, da onde você tirou isso? Mas é a nossa realidade, né, Andréia? É o que eu falo. Hoje eu falo assim, até brinquei, falei assim, não vou nem te chamar de doutora, porque assim, a gente admira tanto, mas é o que eu falo, é a nossa realidade. Bom seria que tudo que a gente aprendeu na faculdade fosse certinho, né? Ah, eu aprendi lá na faculdade que tem que ter uma área disso, uma área daquilo, que entra por aqui, sai por aqui. A gente aprende um fluxo lindo e maravilhoso. A gente aprende que os funcionários... Aí quando você cai na realidade... Você fala assim, gente, a realidade não é essa. A realidade é um puxadinho aqui, é um puxadinho ali. E essas pessoas estão produzindo alimento, e essas pessoas estão fabricando, e essas pessoas estão alimentando o ser humano. E aí, o que eu faço? Eu viro as costas e vou embora, eu tento ajudar, eu pego o caderno da minha faculdade, rasgo e jogo no lixo. Não é fácil. Mas vamos lá, obrigada. Eu tenho um orgulho enorme. Acho que é a live que eu tô mais nervosa. Porque é um orgulho imenso falar com você. E se apresenta e fala aí sobre você um pouquinho. Bom, para quem não me conhece, eu trabalhei durante 30 anos, 32 na verdade, na Vigilância Sanitária de Alimentos de São Paulo. Me aposentei há 1 ano, exatamente. Sou médica veterinária, sou formada em Direito também, perita em alimentos, sou perita da Receita Federal Estadual, mas é uma perícia um pouco diferente do que a gente está acostumado a falar, e especialização nessa área, né, de vigilância sanitária de alimentos, doutorado também em saúde pública. Aí se aposentou, a minha paixão, achou que a gente ia deixar você livre... Não, eu acho que eu tenho uma dívida. Eu tenho uma dívida com a municipalidade, eu tenho uma dívida com a universidade, porque durante todo esse tempo, quem pagou meu salário foi o munícipe, né? E vai continuar pagando na minha aposentadoria. E a universidade, porque eu cursei a USP, então eu não paguei pela universidade. Então, eu acho que eu tenho essa dívida com a sociedade, entendeu? E tenho dívida também com as consultorias, porque eu conheço de perto o trabalho de todas, o ganho que a vigilância sanitária teve quando a legislação começou a exigir a presença de responsável técnico ou consultores, e eu vejo a batalha deles diária, as dificuldades que eles vencem, entendeu? Então eu me sinto na obrigação de ajudar. É essa a intenção de fazer as lives, de ter agora a minha rede aí, meu Instagram, meu Face, para ajudar. De colaborar. Vocês viram de onde eu falo da humanidade, né, gente? Só quem conhece para saber. E assim, é veterinária, ama animais, né? Então quem ama animais tem um coração enorme. Tem, verdade. Gente, olha, nós vamos falar um pouquinho sobre a lei da doação de alimentos, mas eu quero que vocês fiquem à vontade, quem puder fazer pergunta, interagir. O bate-papo não é só entre eu e a doutora Andréia, o bate-papo acho que é entre todos nós que estamos aqui. Se vocês quiserem convidar alguém, convidem, mas fiquem à vontade. Doutora Andréia, no meio de toda essa pandemia, no meio de tanta dificuldade, restaurantes aí há 100 dias fechados,
muitos deles fechados inesperadamente, possivelmente até com um certo estoque de alimento, porque o restaurante que não fazia delivery, de um dia para outro ele foi fechado, e assim, às vezes ele tinha já um certo estoque. A gente sabe que hoje o CMV de um restaurante, ele é na unha, né? Os lucros com impostos, com folha de pagamento, não são tão grandes, o lucro é pequeno, tudo isso, e a gente tenta controlar a produção para que não sobre, mas a gente sabe que sobra. E aí eu falo que por trás de todo o CNPJ tem um CPF, tem um coração batendo, e a gente sabe também da necessidade da população. A gente sabe que muitas empresas, elas acabavam fazendo algumas doações quase que de forma ilegal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o porquê que você, assim, que veio essa lei agora, o que ela vai nos trazer de benefício, quais os cuidados, né? Assim, conhecendo um pouquinho da realidade dos restaurantes, eu tenho um pouco de receio, vou ser bem sincera, principalmente já vi você falando na live sobre a cidade de São Paulo, o trânsito, o tempo que esse alimento vai chegar até o consumidor final. Então, eu queria que você desse uma apanhada aí nos prós e contras, riscos e benefícios. A lei, ela veio nesse momento pela situação que a gente está vivendo, né? As pessoas perdendo emprego e situações de vulnerabilidade, situações de fome até. Mas existiam tem mais de 20 projetos em andamento desde 1978. E essa questão da pandemia só veio agilizar esse processo, porque teve alguns projetos que já tinham algumas previsões que tem hoje essa lei, mas que acabaram parados lá no Congresso por N motivos. Então, esse processo da pandemia só veio agilizar a aprovação dessa lei. E colaboraram com essa lei vários políticos, justamente para, nesse momento, poder suprir essa questão da vulnerabilidade social, né? Do risco alimentar e da vulnerabilidade dessa população aí que perdeu seu emprego e que tem fome, né? Sim. E com relação às vantagens, né? Então, justamente é para suprir essa demanda, veio regulamentar uma atividade que já existia, como você mesmo falou, e o maior medo das pessoas de contribuírem com a doação de alimentos era justamente a responsabilização administrativa, civil e penal. Então, essa lei veio regulamentar essa questão de uma forma bastante satisfatória, que dá uma certa segurança a quem quer doar, né? E propôs também que essa doação ela possa ser feita diretamente, mas sempre com uma colaboração com o poder público, né? E até na live que a gente fez, conversei com um dos autores da lei, perguntando o que seria essa doação direta, porque assim, doação direta com a colaboração do poder público. E aí eu entendi, porque há uns anos atrás, quando não havia essa proibição, os restaurantes, depois do expediente, né, final do expediente do almoço, faziam filas e filas na porta dos restaurantes de pessoas que queriam doação de alimentos. E isso causava um certo tumulto, causava denúncias, causava intimidação de clientes, entendeu? Então, se decidiu que não deveria mais fazer esse tipo de doação. Então, a lei veio a regulamentar algo que já existia, né, também, e dar uma certa segurança para quem vai doar. E tendo a mediação do poder público, a ideia é que essas doações, elas possam ser feitas diretamente, mas sempre com o conhecimento do poder público, eventualmente alguma comunicação à vigilância sanitária, entendeu? São aspectos da lei que ainda vão ser regulamentados, ainda não está totalmente regulamentado esses aspectos. Com relação aos aspectos negativos, são vários, né, aqueles que você falou, principalmente porque a legislação sanitária ela é bastante exigente em relação a tempo e temperatura desses alimentos prontos, especialmente.
O período de transporte, considerando a região de São Paulo, o trânsito de São Paulo, que tipo de equipamento que vai ter que dispor para poder fazer esse transporte, né? Se o doador tem condição de receber aquele volume de alimento doado. Então, para tudo isso, vai ter que ter um levantamento, principalmente para quem quer doar, de quais os estabelecimentos que aceitariam essa doação ao seu redor, né, instituições filantrópicas, religiosas, enfim, para que se movimente o menor tempo possível. A ideia, então, não é doar diretamente para o consumidor final. A ideia é doar para alguma entidade, seria isso? Pelo entendimento que foi dado ali, quando a gente conversou com o deputado, autor da lei, a colaboração vem nesse sentido, evitar que se formem filas e tragam outros problemas de ordem sanitária pela aglomeração de pessoas e até atrapalhar o próprio comércio que está promovendo a doação, né? Entendi. Isso é uma coisa que eu acho que complica um pouco o processo de doação. Ao meu ver, complica bastante, mas a gente está propondo, inclusive, um projeto piloto, né? Fazer um projeto piloto, identificar quais instituições que tem e começar a fazer aos poucos para ver como é que é o comportamento, como é que acontece, porque realmente a doação na porta do estabelecimento traz muitos aspectos que não são desejáveis, principalmente para o empresário, infelizmente. Mas então, assim, só para eu entender que foi o que eu fiquei na dúvida. Então, a gente não fala, porque, se eu falar, vamos supor assim, de um buffet, vamos dizer que eu produzo refeição no self-service de segunda a sábado, ou de segunda a sexta, sábado e domingo eu não produzo. E eu fiz uma certa quantidade de alimento, e esse alimento, ele não foi para a área de venda, ele sobrou, é a sobra, né, dentro da minha cozinha, devidamente refrigerado, ou devidamente armazenado na temperatura. Aí, vamos supor assim, me sobrou uma assadeira de frango assado, um exemplo. Aí eu vi que deu lá 2 horas, meu buffet ia terminar, eu não usei essa assadeira de frango, eu posso refrigerar e aí eu vou doar essa assadeira de frango para essa instituição. Aí eu teria que doar ela refrigerada para que eles façam o aquecimento. Então, o ideal não seria doar nada já na temperatura de consumo, seria isso, mais ou menos? Se você for fazer doação na temperatura de aquecimento, é muito mais complexo essa operação, entendeu? Então, são esses aspectos que a vigilância sanitária tem que agora refinar junto aos legisladores para poder adaptar essas condições, até porque é uma lei federal e ela vai valer para o país inteiro. E cada país e cada região é uma realidade, né? Então, Sim. Essa questão da temperatura é algo que deve ser regulamentado, sempre incentivando que o processo seja rápido e a temperatura vai de acordo com a possibilidade de você poder distribuir o mais rápido possível. Se você puder distribuir aquecido, ótimo, senão você refrigera e distribui, mas ainda não está regulamentado. Porque eu fiquei pensando muito, no fluxo, né? Eu fiquei pensando muito no seguinte, porque essa lei, ela veio para os pequenos também. Então eu fiquei pensando assim, numa padaria, num restaurante que sobrou, sei lá, uma panela de feijão, uma panela de arroz, sobrou 2, 3 cubas lá de frango, de carne cozida picadinho, carne cozida com batata. E se eu tiver que primeiro passar ela para uma instituição, para depois passar para o consumidor final, olha a quantidade. Então a gente já viu que aquecido, tipo 60 graus, não é viável. Mesmo porque o transporte nessa temperatura é pior ainda. Eu teria que refrigerar. Mas, Andréia, aí a gente pega pequenos estabelecimentos que eles não têm, por exemplo, um ultra. Porque assim, eu vou colocar eu teria que doar no mesmo dia. Aí deu 2 horas da tarde, teria que ser a doação da janta
dessa pessoa carente ou dessa pessoa que precisa. Eu teria que refrigerar isso o mais rápido possível para manter a temperatura de refrigeração no transporte. Tecnicamente falando, sim. Né? Eu estava conversando com uma empresa, que é uma empresa não, uma iniciativa que chama Marmitex, e ela estava falando que, na verdade, são pessoas, né, são colaboradores, não são restaurantes, que fazem a comida na sua residência, e quando é mais ou menos 3 horas da tarde, eles já saem para distribuir a marmita quente. Né? Então, a logística que eles têm foi pensada nisso. Né? Assim, acabou de produzir, distribui. Só que a gente está falando de particulares, né? Que é uma realidade totalmente diferente de restaurantes. O ideal seria que essa distribuição fosse imediata, o que inviabiliza em vários aspectos a doação direta, né? Com manutenção de temperatura aquecida. Essa hipótese de refrigeração antes de doação seria a mais indicada mesmo. O que eu vejo é que vai acontecer o seguinte, essa é a minha opinião. Depois a Isabel deu até uma opinião que eu quero comentar. Na minha opinião, eu vou te falar a realidade de alguns clientes que eu atendo. Vai sobrar, claro, porque assim, o movimento diminuiu, tem a sobra do alimento pronto para o consumo, só que ele não tem equipamento para fazer uma refrigeração rápida, ou ele não tem um carro adequado para fazer. Então, assim, por mais que agora tenha a lei, que ela veio para, como vocês falam, esqueci a palavra que você usa, mas que ela veio, que o civil, o administrativo, o penal, ela veio para essas responsabilidades, ela veio para consolidar isso daí, para realmente, né, determinar essas responsabilidades. Mas se o meu cliente não fizer a doação de forma correta, é melhor ele não doar. É melhor ele deixar lá, ele dar para o funcionário dele, sei lá, ele fazer qualquer outra coisa. Porque se ele pensar no processo e ainda pensar no transporte, e ainda pensar que às vezes nessa entidade não tem às vezes o local adequado para receber esse alimento e que eles ainda vão fazer a marmita. Um exemplo, eu doei 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, mas que eles vão fazer o alimento lá para essa pessoa comer 6 horas, 7 horas da noite, o risco é grande. E ainda que vocês falaram na live que eu assisti, que não tem retorno fiscal para o estabelecimento, não é isso? Que ainda não tem iniciativa. Não tem nada previsto para isso. A gente vai acabar continuar doando os produtos que já se doa, tipo pão, alimentos secos, alimentos embalados in natura. Eu acho que essa questão do alimento pronto para o consumo, quem doar é um pepino. A melhor hipótese seria a doação direta para as pessoas carentes, né? Não passar por nenhuma instituição. Mas aí tem aquele aspecto de formar fila, às vezes até de briga. A Miriam está comentando aqui, ó, ela fez uma observação importante e eu quero falar da Valéria também. A Miriam está falando, ou a instituição podia retirar no local. Uma única pessoa da instituição. Sim, mas de qualquer forma, a instituição vai também ter que ter todas as condições de receber e de transportar e de acondicionar, entendeu? Não é um processo muito fácil. É um processo bastante complexo, porque a nossa legislação é complexa. E ela é complexa porque ela visa assegurar a saúde, né? Então, são vários aspectos que não foram tratados nessa lei e que na hora que a gente começar a tentar regulamentar, realmente muitas pessoas vão desistir. E tem um outro aspecto que foi levantado, é que com essa mudança que a gente está tendo em função da pandemia, nenhum restaurante hoje em dia vai produzir de uma forma que sobre muito. Está todo mundo ali trabalhando de uma forma bem enxuta, controlada, né? Então, que dificilmente vai ter essa sobra para doação. Essa é uma realidade também. Sim. Olha, eu vejo duas coisas, né? Eu vejo a questão de que, às vezes, o dono quer doar porque ele tem dó, mas
a partir do momento que ele doa, ele vai ter uma noção melhor do que sobra, porque tem muita coisa que sobra no buffet e funcionário joga no lixo e o dono às vezes nem fica sabendo. Então, a partir da doação, o dono vai ter uma ideia melhor do que realmente está acontecendo no buffet dele e ele vai cobrar mais desse funcionário, fazer uma quantidade menor. E a outra coisa que eu vejo é o seguinte, eu até dou, mas eu não quero ter custo. Eu já estou apertada. Exatamente. Eu já estou com menos funcionário. Se eu tiver que comprar equipamento para refrigerar de forma correta, carro, não sei o que, então cai fora. Então eu não vou querer. Eu achei que a lei, ela é boa. Mas para o pequeno empreendedor que tem um restaurante, uma padaria de bairro, não ajudou muito. É verdade. É verdade. Né? Mas a melhor ideia são as instituições irem retirar, né? E a partir do momento que você doa, acessa ali a sua responsabilidade, né? Desde que, obviamente, você atenda a todas as boas práticas e todos os parâmetros da legislação. Mas as entidades beneficentes, as entidades assistenciais, religiosas, normalmente elas também não têm condição de acondicionar, de distribuir, entendeu? Então, é uma situação bastante difícil, né? Vamos ver a regulamentação como é que vai ficar, mas acho que até então, ela está muito voltada para produtos embalados, industrializados, porque produtos prontos para consumo vai ser bastante complicado, vai ser bastante difícil. Vai ser difícil. Que nem a Isabel até colocou assim, que tem que tomar cuidado, porque tem muito dono de restaurante, principalmente de buffet, que vai querer doar o que sobra no buffet, né? Porque assim, ele vai falar assim, então doa. E aquela comida que às vezes ficou lá desde o meio-dia, 1h, até as 3h da tarde, que muitas vezes às 10h da manhã já estava em cima do fogão desligado, dentro da cozinha, né? Que eles acham que só tem que contar a hora que ela veio pro buffet. Eu falo, não, você tem que contar a hora que você apagou o fogo. A hora que você apagou o fogo e a comida começou a perder temperatura, se você fez o feijão às 9 da manhã e deixou ele lá dentro da cozinha até o meio-dia, você não pode contar que ele veio pro buffet meio-dia. Desde as 9 ele tá em cima do seu fogão, com o fogão desligado. Exatamente. Daí a manutenção, né? Daí se preconiza a manutenção da temperatura, né? Porque senão você altera todo o processo, né? Todo o processo de multiplicação bacteriana, todo o processo de toxinas, enfim. É claro, é bem isso que você falou mesmo. Agora, eu vejo com preocupação, né? Porque ela é uma lei que veio para ajudar, mas infelizmente a legislação sanitária vai tornar algo difícil de executar. Né? Então, eu não vejo assim, muitas alternativas para pratos prontos, que seria o ideal. Né? Então, essa doação direta, que seria a ideal, tem esses problemas das pessoas se ficarem lá aglomeradas na frente do estabelecimento. Eu presenciei muito isso. Teve pessoas que doavam, quando eu entrei na vigilância, eles doavam, tinha um determinado horário, né, final do expediente, e aí tinha uma fila enorme, lá na região dos Jardins, uma fila enorme de pedintes, de pessoas, moradores de rua, esperando a doação. Então, isso acaba constrangendo o cliente, né, acaba atrapalhando o fluxo de trabalho do local, entendeu? Mas se a gente for pensar no custo, e se a gente for pensar também, Andréia, que assim, hoje é o que você falou, hoje o empresário, ele está vendo custo. Né? Depois Exatamente. De 100 dias parado, hoje o empresário está vendo custo, ele vai fazer de tudo. Agora, o que eu acho que poderia ser era uma iniciativa, vamos supor, de fazer a comida própria para doação. Como a gente tem visto muitas instituições, muitas ONGs, ou muitas pessoas, ou muitas empresas, que realmente resolveram abrir sua cozinha e fala, olha, nós vamos fazer 50 marmitas, entre em contato com uma instituição, faz ali as 50 marmitas, entrega as marmitas e essa instituição faz a doação, faz alguma coisa. Mas é algo específico para a doação. É uma caridade que o estabelecimento está fazendo. Isso talvez o governo poderia fazer algum retorno fiscal, não sei, para esse tipo, né, de ação. Mas seria uma ação
já pensada na doação, estruturada para doação. E não eu doar algo que ele já está a uma certa temperatura, já está um certo tempo lá, esperando que a pessoa fica assim, ai, será que vai vender ou não vai? Será que vai vender ou não? Não, espera mais um pouquinho, calma, dá mais uma hora, pode ser que vende. Ai, agora não vendeu, agora não deu, então agora vai para doação. Infelizmente é assim. É verdade. Né? É verdade. Durante a fala lá do deputado, ele foi anotando algumas coisas, né? Inclusive, ele falou que iria chamar a gente para depois discutir esse assunto. A hora que for discutir os assuntos, eu acho que ele vai ficar bastante preocupado. Porque ninguém teve ousadia, né, de publicar essa lei. Essa lei, eu creio até que foi uma publicação meio política, né, para apaziguar aí uma situação de falta de emprego e vulnerabilidade, enfim. Mas ela tem que vir um decreto, uma regulamentação junto com ela, e até chegar nesse consenso, né, e realmente abordar todos os aspectos da segurança do alimento, vai ter um longo caminho a ser percorrido, o que pode inviabilizar o processo. E como que você vê essa questão para a consultoria e para responsável técnico? Você acha que isso é um campo que se abre para a consultoria, porque você acha que as empresas vão querer doar e vão contratar profissionais? Ou você acha que isso pode ser um problema para a gente, porque eles vão querer doar e a bomba vai estourar na nossa mão? Não, eu acho que uma das regulamentações que deva ser feita é que esses estabelecimentos que queiram doar vai ter que ter ou consultoria ou responsabilidade técnica num ponto ou no outro, ou no doador ou no receptor. Isso é inevitável, porque se você tem um empresário que não tem informação, não tem capacitação para a técnica, ele não vai entender os parâmetros e vai querer fazer tudo de uma forma arriscada. Então, eu acho que uma das coisas que tem que realmente ser bastante clara nessa normatização é a presença de uma pessoa capacitada tecnicamente, consultoria, assessoria, responsável técnico, enfim. Isso eu acho fundamental. Então, nesse aspecto, abriria um campo de trabalho, né? Sim, acho que até nesse para as aspecto... instituições, para as instituições que não estão acostumadas a ter essa figura, né, do assistente técnico, da responsabilidade técnica, eu acho que a partir do momento que começar a ter essa demanda, eles vão ter que também começar a contratar esses profissionais. Eu acredito sim, que seja importante. A Isabel está falando que está faltando uma lei que exige RT nos serviços de alimentação. Você é de São Paulo, Isabel? Não sei se você é do município de São Paulo. Realmente, no município de São Paulo, o fato da lei deixar que o próprio dono seja o RT, a gente só consegue vender serviço quando o dono ele não quer só um papel assinado, né? Porque, por exemplo, eu já falo logo, eu falo assim, você quer só papel assinado? Se você for EPP, optante pelo Simples, você não precisa de mim. Agora, se você quer um serviço, se você quer que a gente atua, melhora, implanta as boas práticas, te ajuda, né, em outros itens, aí você contrata. Porque se for só para querer um RT, em São Paulo não tem essa necessidade, né, Andréia? Não tem, mas tem muita gente que se presta a isso, infelizmente, né? E isso, durante a fiscalização, a gente descobre facilmente. E tem uma outra contrapartida, a pessoa contrata, né, faz o distrato, só que usa todos os documentos que foram deixados, todas as orientações, né, e ainda diz que a responsável técnica é aquela pessoa que ele dispensou. E muitos responsáveis técnicos que esquecem de dar baixa na responsabilidade técnica e aparece para a vigilância sanitária que ele ainda é o responsável lá e acaba se prejudicando, né? Então, muito cuidado, pessoal, aí com essa questão de assunção e baixa de responsabilidade técnica. E uma outra coisa que eu falo também é o seguinte, vamos supor, nos estabelecimentos que não tem a obrigatoriedade da responsabilidade técnica, ele não tem a responsabilidade de ter a responsabilidade técnica, mas ele tem a responsabilidade técnica, ele tem a responsabilidade de cumprir a lei.
Ele Sim, tem claro. a responsabilidade. E isso, Andréia, eu falo muito, porque você sabe que eu comecei nos food trucks, né? Assim que surgiram os primeiros food trucks lá, desde os primeiros que surgiram, até eu fui na Assembleia Legislativa, que eles quiseram montar a Associação de Comida de Rua, fizemos a cartilha da APAN lá, eu participei da comida de rua. Eu lembro que parece que antigamente tinha um decreto, não é, que a gente não, até vocês como fiscais, não podiam entrar dentro da casa das pessoas, não era isso? Sim. Quando, Sim, quando a legislação, ela realmente, na verdade, ela não previa você ter acesso aos pontos de apoio, o que a gente chama, né? Então, se era uma residência, mesmo ele fazendo as práticas de preparo, tudo, a gente teria que ter uma ordem judicial para entrar nessa residência. E a partir do e momento que... eu Pode entrava falar. porque eu ia fazer manual de boas práticas, eu ia fazer POPs. E assim, vou falar para você, não foi nenhuma nem duas vezes que eu dividi a cadeira anotando com o gatinho. Aonde Acredito. era a cozinha. Eu peguei food trucks maravilhosos, que fez uma cozinha de anexo no fundo da casa. Eu peguei food trucks que era cozinha compartilhada com a cozinha da casa, mas era tudo muito separado, geladeira separada, tudo muito bonitinho. Mas eu peguei food trucks para fazer manual de boas práticas, Andréia, que era um absurdo. Então é o que eu falava para ele. Porque assim, muita gente tem, às vezes elas viram para mim e falam assim, ó, eu já peguei muito disso. Ah, mas o meu produto é artesanal. Não é, porque o seu produto é artesanal, você não precisa de ter segurança, né? Exatamente. Às vezes eles não veem isso. Eles viviam na clandestinidade, sabia que a vigilância sanitária não podia entrar nesses locais, né? E mesmo depois que essa legislação trouxe essa novidade, né, que permitiu acesso aos pontos de apoio, muitas vezes a gente teve dificuldade de identificar esses pontos de apoio, né? E às vezes até dificuldade de entrar, porque o entendimento deles era que aqui é a minha casa, então você não vai poder entrar. Mas a partir do momento que a pessoa comercializa para terceiros, ela tem obrigação de franquear a entrada da vigilância sanitária ao local de processo produtivo. É o que eu sempre falo, né? Que nem a gente fala assim, eu acho que com a Isabel entrou nesse ponto da responsabilidade técnica, eu sempre falo, nem sempre você precisa vender uma responsabilidade técnica, mas você pode oferecer para o cliente o cumprimento da lei. E o cumprimento da lei, ele cabe em qualquer lugar. O cumprimento da lei, o controle higiênico-sanitário, garantir as boas práticas, garantir a segurança, ele cabe na sua casa, se você produzir para vender. Às vezes, hoje tem muita gente que nem que com a pandemia, com o desemprego, está em casa fazendo bombom, bolo, empadinha, pastel, sei lá, bolo de pote, salada, marmita. E aí? E aí você, não é? Tem que garantir do mesmo jeito. O risco é o mesmo, né? Na verdade, quando veio a lei das MEIs também, facilitou bastante o processo de regularização dessa comida caseira, dessa doceira, dessa boleira, né? Então, hoje em dia, não tem nem mais desculpa para não regulamentar a atividade. É só entrar lá no processo de MEI, né? Se caracterizar como MEI e dar entrada com toda a documentação na vigilância sanitária. É bem tranquilo isso. Uma forma de você se regularizar. E só aproveitando uma deixa disso, a gente já volta para a lei da doação de alimento. Muitas dessas pessoas que fazem comida, não só comida, mas que fazem vários tipos de alimentos em casa, elas não se atentam à rotulagem, né? Principalmente agora com a lei dos alergênicos. Você pode ver assim, e isso acontece em padaria. Eu quero morrer quando eu chego em padaria e pego um bombom lá, pego uma trufa no caixa vendendo. Aí você pega assim, ó, não tem nada. Daí você fala assim pro dono ou pro gerente, o que é isso? Uma senhora que passou aí vendendo, tadinha, eu fiquei com dó. E aí eu peguei para vender, para ajudar ela. E não tem nada, é aquele papel de trufa de bombom comprado na 25 de março, que serve para todo mundo e não tem nada, né? Isso é muito comum, principalmente padaria, né? Hoje em dia nem tanto, tá? Nem tanto. Mas era bastante comum essa questão, né? A pessoa queria ajudar um terceiro
e acabar se prejudicando, porque na hora que você vai lavrar o auto de infração, você vai lá descrever comercialização de produtos sem rotulagem adequada, sem procedência, entendeu? Às vezes não tinha nem validade. Isso é uma infração sanitária e ele responde por isso. Então, é uma caridade que não deve ser feita, infelizmente. É o que a gente fala, quer ajudar, mas você pode ajudar sem se prejudicar. Exatamente. A gente tem que tentar. O que vai acontecer, então, assim, pegando esse gancho para a lei de doação de alimentos, o empresário que quiser doar, ele pode doar e ele deve doar. Doar faz bem, né? Ainda mais nessa situação. Mas ele tem que pensar em todas as condições para que ele doe sem se prejudicar. Porque amanhã depois ter o nome do estabelecimento dele estampado no jornal, que pessoas consumiram daquele lugar e passou mal, vai dar muito mais problema para ele do que se ele não tivesse doado. Exatamente, é aquele exemplo que eu dei lá na live. É um empresário, eu nem sei se ele existe hoje, mas eu vou até citar o nome, era um tipo de um sonho recheado com creme, que ele vendia em todos os eventos lá do Anhembi. E aí terminou o expediente, sobrou muito creme, ele doou aquele creme para uma faxineira do Anhembi. A faxineira do Anhembi estava em expediente, ela pegou o creme e guardou dentro do quartinho, do vestiário delas, e ela só foi pegar aquele creme no final do expediente. Então, o creme, que é composto por leite, ovo, açúcar, né, uma matéria bastante rica, né, para proliferação, proteína. E aí ela pegou aquela vasilha, né, com aquele creme e ainda por cima distribuiu na comunidade dela para vários amigos, para várias pessoas que residiam ali. Então foi um quadro de surto mesmo, né? Teve mais de 20 pessoas com o surto e foi de sáfilo. Nossa. Então, daí a gente teve que fazer o levantamento epidemiológico, teve que fazer a investigação do surto e chegamos lá no empresário que fez a caridade de doar o creme para não jogar o creme fora. Né? Então foi uma situação bastante triste, ele ficou muito, muito aborrecido porque ele fez de coração, né, e no fim acabou se prejudicando porque a faxineira colocou aquele produto condicionou de uma forma inadequada. Então, e por falta de informação, né? Exatamente. Por isso que eu acredito que a consultoria ela vai ter que existir minimamente em um dos polos, ou da adoção ou da recepção, porque alguém vai ter que tomar conta disso que está sendo transportado ou doado. E tem outro aspecto, né? Que, por exemplo, dependendo da faixa etária das instituições que vão doar, você tem outros aspectos que são nutricionais, que você pode falar com muito mais propriedade, e aspectos também de alergias, né? De outros aspectos que estão ligados a doenças, a processos alérgicos, enfim, como fala, a saúde do indivíduo, né? Então, você vai doar determinado tipo de alimento num asilo, né? Qual vai ser esse tipo de alimento que você pode doar? Você vai doar numa creche? Você vai doar para pessoas que são imunodeprimidas? Tem esses outros aspectos, além de tudo que a gente falou, tem esses aspectos também, né? Que são inerentes a quem vai receber a doação. Resumindo, mesmo porque eu estou monitorando nosso horário aqui para ela não encerrar de vez, mas resumindo, eu penso o seguinte, que essa lei ela veio, ela é boa, o político que fez, principalmente, acho que ele pensou no social, do tipo, vamos ajudar quem está passando fome, mas ela vai trazer muitos riscos, principalmente para o alimento pronto para o consumo. Ou das duas, uma. Ou o dono do estabelecimento ele vai fazer de tudo para não ter sobra, ou se ele tiver sobra, ele vai ter que incluir de alguma forma os custos de tudo isso na doação no produto dele depois. Alguém vai pagar todo o processo que ele tem que fazer
para doar de forma correta. Se ele vai ter que comprar um hotbox, se ele vai ter que refrigerar um carro, se ele vai ter que comprar um refrigerador para refrigerar esse alimento, eu acho que assim, se lá tiver uma responsável técnico ou um consultor, vai quebrar a cabeça para colocar todos os pontos, todos os perigos. Talvez vai selecionar o tipo de produto que vai poder doar, outros não. Ou de repente já vai, vamos supor, sobrou muita comida no buffet. Um exemplo, você fez feijoada. Sobrou muita feijoada. Ah, mas eu não posso congelar e servir essa feijoada em outro dia, porque o meu cliente aqui, ele percebe a diferença, e o meu cliente, ele paga por uma feijoada fresca, e ele não quer uma feijoada congelada. Então, talvez, já faz a marmita. Já faz várias marmitas de feijoada com arroz, com alguma coisa, já refrigera isso. Eu gosto muito do refrigerado, Andréia. Você vê que eu falo muito do refrigerado. Eu não confio na temperatura quente, justamente por aquilo que você falou, pelo percurso. Exato. Né? Eu particularmente, eu gosto muito. Eu tive uma experiência que meu primeiro estágio foi na FEBEM. Na época que ainda era na Celso Garcia. Na Celso Garcia, onde hoje acho que é um parque, alguma coisa assim. E 1h da tarde, nós começávamos a embalar a Marmitex da janta. Então era 1h da tarde, a 1h da tarde, eram, sei lá quantas mil Marmitex que a gente fazia. Na época, eu nem sei se ainda existe, mas era a Denadai, que era a cozinha responsável pelo complexo. E a gente atendia, para você ter uma ideia, eu estava no Belém, na Celso Garcia, e a gente atendia não sei se é penitenciária que chama, mas em Guaianazes, porque eu que separava as caixas. E 1h da tarde eu estava mandando a janta dos meninos. Os meninos iam jantar às 6h da tarde. Onde ficava esses marmitex da 1h da tarde até às 6? Eu fiz uma perícia grande para um presídio e esses aspectos todos eu fui pontuando, entendeu? Eles faziam para uma distância longa e aí eu fui monitorando, né? Desde o momento que eles abasteceram o caminhão, e aí o caminhão ficou abastecido um tempão porque estava esperando o arroz que não tinha ficado pronto. Daí o arroz ficou pronto dali 1h. Até juntar toda a refeição. E depois a salada, eles não queriam a salada junto, eles queriam a salada separada para não murchar. Aí teve outro aspecto da salada. E nisso demorou 3 horas para sair. Para chegar, mas eles disseram de 30 a 40 minutos para chegar no presídio, entendeu? Então, esses aspectos aí são bastante relevantes para a gente fazer essa regulamentação. E são eles que vão tornar bastante oneroso e bastante difícil o processo de doação de prato pronto. O próprio banco de alimentos, hoje, ele aceita, são produtos industrializados e frutas, né, hortifrutis. Eles também não estão se comprometendo com essa questão do prato pronto, porque sabem que é um processo bastante difícil de você conduzir. Vou deixar uma dica para as consultoras aí de alimento. Chega num cliente, faz o levantamento de quanto que sobra e de quanto que pesa, quanto que ele iria doar. Aí faz um plano para ele que você vai melhorar isso e ele te paga essa diferença. Só o que você conseguir economizar, né, Andréia? Se ele ia doar, vamos supor, sei lá, 30 quilos de alimento por dia e você conseguir reduzir a sobra dele aí para 4, 3, sei lá, uma quantidade assim, olha o quanto que a gente já não está dando também. Ok, aí você fala assim, então faz o seguinte... Você ia doar 30 quilos de alimento por um dia. 30 quilos de alimento custa tanto. Eu diminuo, você tem lucro, mas você pega esse valor, transforma em um outro tipo de produto menos perecível e doa esse outro produto. O dono do estabelecimento tem lucro, você tem, a consultora tem o serviço e a pessoa carente tem a doação. Você está boicotando a lei, mas ok, eu acho que o seu raciocínio
é perfeito. Ai, Mas meu o seu Deus, raciocínio como consultor é perfeito. Mas o que eu acho é que as pessoas, né, se você tiver contato com alguém que queira doar, fazer um plano piloto mesmo, né? Verificar tudo isso que você está falando, verificar qual é a instituição mais perto e fazer uma auditoria na instituição, saber se tem condições de receber a refeição, se é quanto ele pode idônea, né, receber. Andréia? Para quem seria distribuído, em que horário, de que maneira, entendeu? Então, e eu acho também que a vigilância sanitária precisa desse tipo de notificação, porque como ainda está tudo muito incerto, não está regulamentado, talvez fazer um projeto piloto, comunicar a vigilância sanitária local que está fazendo esse projeto piloto, delinear lá o projeto e protocolar na vigilância, e testar, porque se não acontecer dessa forma, a gente não vai saber. E é até importante porque traz informações para que possa regulamentar essa lei com mais segurança, né? Então, Sim, tem esses dois eu acho aspectos. que sim, né? Pode parecer, às vezes, a princípio, um bicho de sete cabeças, porque, claro, que a gente pensa, mesmo porque as pessoas que mais precisam de doação, nutricionalmente, a gente sabe que elas são mais carentes. Então, às vezes, elas não têm uma imunidade, né? Um tanto quanto que, às vezes, poderia uma pessoa nutricionalmente melhor tem. Mas eu acho que, assim, a gente não pode só ver o lado negativo. Por isso que eu trouxe a doutora Andréia, eu quis jogar justamente esse assunto assim, os riscos. Queria dizer assim, gente, o risco existe, sabe? Não é assim, não é, ai, a lei tá aí, agora pega tudo, põe dentro de um pote e sai doando, né? Ai, agora a lei me permitiu, pega todo o arroz que sobrou, pega todo o feijão que sobrou, pega o frango assado que sobrou, bota tudo dentro de um pote, vai no asilo ali do lado e dá pros velhinhos, né? Ou vai no abrigo e dá para as crianças. Eu acho que a gente só tem que pensar. Mas é o que a doutora Andréia falou. Não, a gente não pode se inibir. Né? A gente tem que saber que tem pessoas com fome, pessoas necessitadas. Também, para quem é consultor, tem que ajudar seu cliente. Mas entre o lixo e a doação, façam de forma correta para que seja doado e que não vá para o lixo. Porque essa questão da responsabilidade civil e penal, ela vai deixar de ser aplicada se não houver dolo, né? Se não houver intenção em doar algo que não esteja de acordo, né? Então, cause algum dano em alguém e através de um processo de investigação você chegue ao fato de que aquele alimento já foi doado, alterado ou adulterado ou fraudado ou realmente com algum tipo de possibilidade de contaminação. Então, ao mesmo tempo que ela regulamenta isso para facilitar a doação, ela também prevê isso, né? Que existe a possibilidade de você ser responsabilizada administrativamente, civilmente e penalmente. Sim. E aí a gente fala de tanta lei do consumidor, lei da vigilância sanitária, Código Penal, Código Civil e por aí vai. Porque assim, se você está produzindo alimento, o mínimo que você tem que ter é a segurança, né, Andréia? Exatamente. Ok, você às vezes pode falar assim, mas eu tenho segurança para o alimento pronto para o consumo. Então, ok, se você quiser doar, estenda essa segurança até a doação. Se você não se acha capacitado de estender a segurança até a capacitação, não doe. Ah, mas eu gostaria muito de doar, gostaria de ajudar o próximo. Então, estenda essa segurança, cria processo, que nem a Training for Kitchens está falando. Cria processo, estabelece processos e faz o que você tem que fazer. Exatamente. Nesse plano piloto, você vai precisar dos POPs, vai precisar do fluxo, vai precisar estudar o tempo de transporte necessário, ou para virem buscar, ou para você levar. De qualquer forma, toda essa logística vai ter que ser muito bem pensada, né? Para esses aspectos, principalmente de tempo e temperatura, isso é fundamental. A dica que eu dou, eu gosto do refrigerado. Eu daria a seguinte dica, viu que não vai vender, joga num freezer, joga num congelador, refrigera o mais rápido possível e faz esse transporte refrigerado. Aí a instituição, ela teria que ter condições pelo menos de aquecer. Aí você vai ver qual a condição da instituição de pelo menos aquecer.
O que a gente tem que saber é o seguinte, é o que nós falamos, né, Andréia? A lei veio por um bom tom. Falta, assim, mas como sempre, né? Você viu a outra agora que foi publicada sábado. Do tipo, ó, eu publiquei, liberei para vocês abrirem. Se vocês não querem abrir, o problema é de vocês. É sempre assim, né? Aí assim, ó, a lei tá aí, pode doar. Você não quer doar? Você não tá doando porque você não quer. Então eu acho que eles fazem, mas esquecem da parte técnica. Esquecem de chamar profissionais técnicos para amparar, né? Que se chamasse profissionais técnicos, a lei ficaria um pouquinho mais completa. Mas Sim, sim, com certeza. acho que eu tento pensar que eles não fizeram de má fé. Eles fizeram na intenção de ajudar, né? Você quer ler essa pergunta aqui? Vamos lá. Ai, calma aí, que eu me atrapalhei aqui. Tem uma pergunta aqui. Os estabelecimentos precisam ter todos os controles registrados. Calma aí. Em planilhas e amostras, a Isabel está falando. Porque se ela tiver qualquer problema, ela tem como se defender, realmente, né? É o que a gente fala. Sim. Aquele que quiser doar vai ter serviço para o consultor. A amostra é importantíssima nesse caso. E isso Também. é um outro custo, né? Porque tem estabelecimentos que têm uma produção tão grande, tem um freezer só para amostra, né? Isso é um outro custo também, mas o ideal é que se mantenha as amostras desses alimentos até guardando o prazo regulamentar, né? André, só para pegar um gancho com essa questão da amostra. Na lei, a gente acaba guardando uma amostra de 100 gramas, né? Só que a gente sabe que você, que nem você, é perita. Uma amostra não é o correto. O correto seriam 3 amostras, porque caso aconteça alguma coisa, você tem contraprova. Mas no dia a dia não é essa a realidade que a gente vê. A gente vê muitos estabelecimentos, no máximo, guardando dos produtos proteicos ou daqueles que foram manipulados. Alface não precisa, não sei o que não precisa, porque não quer gastar muito. Então, guarda-se algumas amostras. Se eu quiser doar, uma dica, você acha que deveria de guardar 3 amostras, caso você precise, por causa de uma contraprova? Se você quer a contraprova, sim, porque é possível você fazer a perícia com uma amostra só, né? Você não consegue fazer muitas análises porque você precisa de uma quantidade mínima, e a quantidade mínima para uma análise, em via de regra, é umas 100 gramas, né, mais ou menos. Então, se você precisar de uma contraprova, aí fica mais difícil, mas você pode ter análise única com acompanhamento da análise, né? Você pode destacar um profissional para acompanhar a análise. Entendi. Então, nesse caso, você não... Assim, porque eu já vi gente falando que o ideal é que você guardasse 3 amostras, porque se você precisar de contraprova... Sim, mas é isso mesmo. Para a perícia de contraprova, precisa ter 3 amostras. 2 ficam com o laboratório e uma fica em poder do detentor. Né? Então, você analisa a primeira amostra, se ela der em desconformidade, você chama a amostra do detentor para fazer outra análise, e a terceira amostra é para desempate, né? Caso haja diferença de resultado. Mas é possível guardar uma amostra só para essas doações, eu posso guardar só uma? Sim. E precisa ver, porque assim, dependendo da análise que for, porque normalmente vai ser microbiológica, né? Você tem que ter uma quantidade mínima. Salvo engano, o manual da prefeitura, que fala sobre a quantidade da amostra, é 100 gramas. Tá. Então, você Andréia, consegue fazer uma análise. Nosso tempo esgotou, infelizmente. Eu queria muito te agradecer e queria que você desse uma finalizada aí, alguma dica, alguma mensagem que você queira passar para o pessoal. E quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui com a gente. 30 segundos, Andréia. Um abraço para todos, estou sempre à disposição. E vamos que vamos, porque essa lei, essa portaria 696 aí está deixando todo mundo de cabelo em pé. Nem fala. Essa fica para uma próxima live. Gente, obrigada por seguirem a Nutrimais, espero ter contribuído. Sigam a doutora Andréia, vou tentar deixar a live salva se o Instagram deixar.